Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não foi perdoado pelo Senhor. Por isso, não consegue viver longe do pecado. Pecado é desobediência contra Deus. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Pois é. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando, porque está mentindo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta do nosso Criador. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Talvez você mente, fala nomes feios, ouve músicas que desonram a Deus, briga e tantas outras coisas. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito em tudo que faz. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. Coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Mas talvez eu esteja falando com alguém. Mas talvez eu esteja falando com alguém. Mas talvez eu esteja falando com alguém. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não foi perdoado pelo Senhor. 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 Por isso, não consegue viver longe do pecado. 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 Pecado é desobediência contra Deus. 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 E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, 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 a nós mesmos nos enganamos. 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 E a verdade não está em nós. Pois é. E a verdade não está em nós. Pois é. E a verdade não está em nós. Pois é. E a verdade não está em nós. Pois é.
Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando. Porque está mentindo. Porque está mentindo. Porque está mentindo. Porque está mentindo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. 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 E o pecado nos afasta do nosso Criador. 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 Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Talvez você mente, fala nomes feios. 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 Ouve músicas que desonram a Deus. 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 Briga e tantas outras coisas. 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 E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é santo. 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 Deus é perfeito em tudo que faz. 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 Nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas que agradam a Deus e trazem alegria e amor no nosso coração. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não foi perdoado pelo Senhor. Por isso, não consegue viver longe do pecado. Pecado é desobediência contra Deus. E a palavra de Deus diz em 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Pois é. Se você diz que não tem pecado nenhum, você já está pecando, porque está mentindo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta do nosso Criador. Você entristece a Deus todos os dias com o seu pecado. Talvez você mente, fala nomes feios, ouve músicas que desonram a Deus, briga e tantas outras coisas. E o castigo para o pecado é viver longe de Deus,
separado dele para sempre. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito em tudo que faz.